Viva a juventude socialista! Minhas caras e meus caros camaradas, amigas e amigos, cumprimento o Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso, cumprimento a Presidente da Mesa deste Congresso, dirijo uma saudação ao Presidente da Comissão de Honra desta que é a reunião magna dos Jovens Socialistas. Dirijo também uma saudação muito especial ao Presidente da Juventude Socialista da Conselhia de Braga e também ao seu Presidente de Federação. Quero deixar um abraço fraterno e amigo ao Presidente do Partido Socialista de Braga, o Pedro Sousa, e ao Presidente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista, o Frederico Castro, sendo que nós somos um produto orgulhoso desta organização que hoje nos convidou para comparecer no seu congresso. E quero dirigir uma palavra muito especial ao Secretário-Geral da Juventude Socialista, ao Miguel Costa Matos. Quero reconhecer o trabalho de grande envolvimento, de grande proximidade e de grande qualidade e qualificação política que a Juventude Socialista desenvolveu ao longo dos últimos 2 anos. E quero dizer ao Secretário-Geral da Juventude Socialista reeleito que pode contar com o Partido Socialista, que pode contar com o Secretário-Geral Adjunto do Partido Socialista para as causas e para os combates da JS nos próximos 2 anos. É uma grande alegria para mim regressar a um Congresso Nacional da JS. O último Congresso Nacional da JS, que teve lugar aqui no Distrito de Braga e que já aqui hoje foi lembrado pelo Frederico Castro, foi também o meu primeiro congresso enquanto dirigente ou enquanto militante da Juventude Socialista. E o meu último congresso foi há 6 anos, na Póvoa de Varzim, quando depois de 4 anos de liderança desta organização, deixei esta estrutura, mas é evidente que quem passa pela Juventude Socialista sabe que a experiência desta organização, a experiência de participação, de ativismo, de militância na Juventude Socialista, é de facto uma experiência marcante e uma experiência especial. Não pensava ter a oportunidade de regressar ao palco e ao púlpito do Congresso Nacional da Juventude Socialista tão cedo e não consigo deixar de partilhar também 2 mensagens que me parecem ser de elementar justiça, porque eu compreendo bem o significado desse momento. Em primeiro lugar, para os militantes que hoje ou a partir deste fim de semana abandonam a Juventude Socialista. Para todos os militantes que deram tanto de si, que deram muito de si, que abdicaram de tantas outras atividades, tantas outras experiências para se dedicar a esta organização e aos combates do socialismo democrático. Já hoje tive a oportunidade de falar com muitos deles são meus amigos, muitos deles trabalharam comigo, ainda no tempo em que tive a oportunidade, a honra, o privilégio de liderar esta organização. E não me sendo possível nomear ninguém individualmente, quero apenas dizer a quem neste fim de semana abandona as suas funções de dirigente ou de militância da Juventude Socialista, que o Partido Socialista conta com cada uma e cada um desses militantes para aqueles que são aqueles projetos estruturantes que queremos ainda concretizar para a transformação do nosso país. E por outro lado, deixo também uma mensagem aos militantes da JS, que pela primeira vez participam num Congresso Nacional. É um momento emocionante, mas um Congresso da Juventude Socialista é sempre um espaço, é sempre uma plataforma de aprendizagem, de interação, de construção individual e de construção coletiva, e nós no Partido Socialista temos uma enorme atenção para com os mais jovens, temos uma enorme atenção para com a necessidade de reforçarmos a ligação do Partido Socialista aos mais jovens. Quem tem a primeira obrigação de estabelecer, de definir essa ligação, e falo bem, é a Juventude Socialista,
Mas tal como precisamos dos militantes que pela primeira vez participam num Congresso Nacional da JS, precisamos e continuaremos a precisar de muitos mais e para isso precisamos de uma JS ativa, combativa e mobilizadora no nosso país. E sublinhando o trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos, pelo Miguel Costa Matos, enquanto Secretário-Geral da Juventude Socialista, pelo Miguel Rodrigues, Secretário-Geral Adjunto da Juventude Socialista e meu Presidente de Federação, por todos os membros do Secretariado Nacional, pelos Presidentes de Federação, pelos Presidentes de Conselhia, pelos Coordenadores de Núcleo. Quero aqui enfatizar a importância da proximidade numa organização como a JS. A proximidade não é mais do que a fraternidade em ação, mas a proximidade aos problemas locais, aos problemas dos territórios, das comunidades, de cada um dos territórios do nosso país, de norte a sul, do litoral ao interior, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, é muito importante e é fundamental que seja fortificada. Quando tive a oportunidade, a honra de liderar esta organização, eu dizia, depois de ter sido coordenador de um núcleo de residência, presidente de uma conselhia, presidente de uma federação e mais tarde secretário-geral da Juventude Socialista, que porventura a função em que fui mais útil à JS foi a função de ser presidente de uma estrutura conselhia. E quero por isso dirigir uma palavra a todos os presidentes de conselhia da Juventude Socialista, que convivem diariamente com as estruturas congêneres do Partido Socialista. A capilaridade das nossas organizações, a forma como nós conseguimos perceber e compreender os problemas concretos das pessoas em cada escola, em cada local de trabalho, em cada associação, em cada coletividade, em cada rua, em cada esquina do nosso país, é mais forte com o contributo dos dirigentes locais da JS e eles são também a base da construção e da afirmação das nossas ideias todos os dias no nosso território. Minhas caras e meus caros camaradas, a JS é a maior organização político-partidária de juventude do nosso país. Não tenho a mais pequena dúvida a esse respeito. A JS é a organização que deixou também uma marca mais reformista e mais transformadora ao longo do Portugal democrático. É a organização de juventude que o fez com maior firmeza, com maior espírito combativo, por vezes também até de costas voltadas para o Partido Socialista, quando assim teve de ser ao longo da sua história. Foi com a Juventude Socialista que em Portugal foi possível alcançar o fim do serviço militar obrigatório. Foi com a Juventude Socialista que se incitou um combate reforçado ao racismo e contra todas as formas de discriminação. Foi com o contributo da Juventude Socialista que em Portugal foi possível despenalizar de uma vez por todas a interrupção voluntária da gravidez, mesmo depois de um processo particularmente complexo e sinuoso. Foi com a Juventude Socialista que foi possível materializar em Portugal, permitir em Portugal, reconhecer em Portugal o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Foi com a Juventude Socialista que se incitaram os combates mais ferozes contra a precariedade. Foi com a Juventude Socialista que se chamou a atenção para a necessidade de darmos origem a uma nova geração de políticas de habitação. Foi com a Juventude Socialista, foi também com a Juventude Socialista que em Portugal foi possível robustecer as políticas públicas de educação, de reforço do conhecimento, desde logo, mas não só, com a gratuitidade dos manuais escolares ou a luta pela descida do valor das propinas. E o que é que têm todas estas marcas em comum? O que é que a história da Juventude Socialista tem em comum ao longo das suas diferentes lideranças, nos momentos diferentes, com proposituras políticas, também elas naturalmente diferentes, mas complementares e muitas vezes reforçando-se umas às outras? O que há de comum entre estas propostas, eu diria que é fundamentalmente um conjunto de duas dimensões. Por um lado, a afirmação do socialismo como espaço matricial das progressistas e dos progressistas. A afirmação da Juventude Socialista como espaço matricial do progressismo no nosso país. Porque sim, nós socialistas não temos medo do futuro.
Mesmo nos momentos mais difíceis, nós queremos derrubar os atavismos, os conservadorismos, tudo aquilo que nos remete para um passado bafiento. Queremos combater e ultrapassar os velhos de Restelo, superar, reconhecendo as dificuldades e encontrar melhores respostas para o nosso país, para a Europa e para o mundo em que vivemos. Mas, por outro lado, há uma outra razão. Há uma outra razão ou uma outra dimensão de comum, o que é comum a toda a história da Juventude Socialista, a todas as propostas que a Juventude Socialista apresentou e a todas as propostas que a JS concretizou e, muito em particular, também ao longo dos últimos 2 anos, com o direito ao esquecimento, com a Lei de Bases do Clima e outras propostas que foram apresentadas na Assembleia da República pelos deputados da Juventude Socialista. O socialismo é também o vetor de realização da ideia que talvez melhor represente a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso papel na sociedade portuguesa. É o socialismo como vetor de realização da igualdade em liberdade. E foi também aqui, em Braga, em 2016, numa iniciativa da Juventude Socialista, que um marco referencial do nosso partido, que entretanto infelizmente nos deixou, António Arnaud, se dirigiu a uma plateia de jovens socialistas, dizendo que o socialismo era, porventura, a ideia mais velha e mais antiga da história, mas dizendo também que o socialismo, antes de ser uma ideia, antes de ser uma ideologia, é verdadeiramente uma ética. E o socialismo é isso mesmo, é uma ética, e é a ética que nos permite realizar, expressar, materializar esta ideia de igualdade em liberdade. É este conceito, é esta expressão que também conforma a diferença histórica entre o Partido Socialista, entre a Juventude Socialista e as formações político-partidárias, quer à sua esquerda, quer à sua direita. Mas, minhas caras e meus caros camaradas, nós temos de ter hoje, mais do que nunca, uma atenção e uma vigilância redobrada. Porque os avanços que conquistamos, os avanços que alcançamos ao longo das últimas décadas, não podem ser tidos, não podem ser considerados como plenamente adquiridos ou garantidos. E por isso é absolutamente fundamental parar, travar, fazer recuar a extrema-direita no nosso país. E por isso é absolutamente fundamental que sejamos capazes de rejeitar os populismos e as demagogias. E por isso é absolutamente fundamental que continuemos a dizer que, por vezes, os caminhos mais fáceis podem parecer os caminhos mais apetecíveis, mas não são os melhores caminhos para a construção de uma sociedade mais livre e mais igual. E não há ninguém melhor no nosso país do que as jovens e os jovens da Juventude Socialista. Não há ninguém melhor no nosso país do que a JS para incitar e para liderar esse combate sem tréguas à extrema-direita, porque nós, socialistas, somos os herdeiros dos movimentos progressistas que no século XIX deram origem à primeira Constituição a quando da Revolução Liberal. Nós, socialistas, somos os verdadeiros herdeiros dos movimentos que permitiram no início do século XX a implantação da República Portuguesa. Nós transportamos esses valores e o ideário republicano. Nós, socialistas, somos os herdeiros de grande parte dos movimentos que combateram a ditadura em clandestinidade e foram fundamentais para fundar e para consolidar o regime democrático no nosso país. Essa é uma grande diferença entre os socialistas e os movimentos extremistas, populistas e de extrema-direita que temos de continuar a travar no nosso país. Mas por outro lado, há uma outra tarefa fundamental para a qual os militantes da Juventude Socialista estão plenamente convocados, para a qual todos os socialistas estão convocados, mas os militantes da JS diria que têm até hoje especiais responsabilidades nessa tarefa e nessa missão. É o combate ao neoliberalismo, o combate ao liberalismo económico, porque somos nós, como mencionei, os herdeiros do liberalismo político no nosso país, os primeiros herdeiros desse liberalismo político. Combater o liberalismo selvagem,
combater essa ideia de que uma economia pode funcionar de forma desregulada. E a juventude socialista tem-no feito e estou certo de que continuará a fazer esse trabalho de sensibilização, esse trabalho de pedagogia, ilustrando, comprovando a forma como a nossa visão de sociedade se distingue da visão de sociedade da direita. Porque para nós, o Estado Social é um elemento decisivo, crucial e inalienável de uma visão verdadeiramente inclusiva e humanista do país em que vivemos. Para nós, o Estado Social, e não nos esqueçamos que o grande sonho da direita no nosso país é o de destruir o Estado Social e, por alguma razão, votou contra a direita a criação, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde. Não nos esqueçamos da importância de continuar a proteger o Estado Social e, para isso mesmo, o Governo tem mostrado e tem comprovado um empenho decisivo e determinado no seu reforço, porque para um socialista o Estado Social é absolutamente decisivo para que a igualdade seja plena e para que assegurar que cada um não fique entregue a si próprio, como tantas vezes ouvimos defender por parte dos partidos da direita, desde os mais extremistas àqueles que hoje se dizem os mais liberais. Minhas caras e meus caros camaradas, a missão de um socialista só estará verdadeiramente concluída, ou se quiserem, nunca estará concluída, enquanto subsistir um excluído na nossa sociedade, enquanto subsistir uma desigualdade no mundo em que nós vivemos. E sim, podemos ser livres e iguais e essa é a sociedade que queremos construir. Onde a direita estimula a divisão, nós acreditamos na união. Onde a direita suporta o individualismo, nós contrapomos com a solidariedade e, desde logo, com a solidariedade entre povos, comunidades e gerações. Onde a direita advoga a desregulação, nós avançamos na construção de uma economia social de mercado. E onde a direita cultiva a indiferença, cabe a cada uma e a cada um de nós socialistas semear a justiça social. Minhas caras e meus caros camaradas, e é esse o trabalho que o Partido Socialista tem feito, é esse o trabalho que, muito em particular, o nosso secretário-geral e primeiro-ministro, que amanhã vos dirigirá uma mensagem neste Congresso, se tem empenhado ao longo dos últimos 7 anos. E ainda bem que continuamos a ter um primeiro-ministro determinado e que nunca vira as costas ao nosso país e a todas as gerações, e em particular aos mais jovens, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi com o Partido Socialista que fizemos uma estratégia efetiva, que dinamizamos uma estratégia efetiva para combater as alterações climáticas, tendo Portugal sido o primeiro país do mundo a comprometer-se a tornar-se carbonicamente neutro até 2050, meta que, entretanto, já antecipou. Foi com o Partido Socialista que se deram e continuarão a dar passos decisivos para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e ir ao encontro de uma grande reivindicação da juventude socialista, que é de enfatizar a importância da saúde mental no momento em que vivemos e, particularmente, depois de uma pandemia com as consequências sociais que todos nós identificamos. Foi com o Partido Socialista que se operou uma verdadeira revolução na mobilidade no nosso país, muito em particular com a redução tarifária nos transportes públicos. Foi com o Partido Socialista que na educação e na valorização do conhecimento conseguimos reduzir o abandono escolar para um nível historicamente baixo no nosso país e conseguimos aumentar significativamente o acesso ao ensino superior de jovens no nosso país, tendo hoje Portugal uma percentagem de jovens na casa dos 20 anos a frequentar o ensino superior, que compara com muitos dos melhores ou mais avançados e desenvolvidos países da União Europeia. Foi também com o PS, ainda ao encontro de uma outra reivindicação da JS, que se lançou e está a ser dinamizada uma importantíssima reforma e promoção de uma nova agenda para a habitação no nosso país. E foi também com o Partido Socialista que se combateu e tem combatido a precariedade, em particular com a Agenda para o Trabalho Digno, que está em conclusão de discussão na Assembleia da República, e é absolutamente crítico
deixar hoje aqui esta mensagem. Para nós, no Partido Socialista, para nós, socialistas, é absolutamente inaceitável que possamos construir uma sociedade baseada na mão de obra barata, como tantas vezes a direita sugere e preconiza no nosso país. Minhas caras e meus caros camaradas, a nossa geração, a vossa geração, as nossas gerações são gerações que viveram de crise em crise. Eu tenho essa plena consciência. As explicações para cada uma dessas crises nem sempre são fáceis, nem sempre dependeram de conjunturas internas, mas a verdade é que hoje temos um quadro de oposição absolutamente assustador em Portugal. Um quadro de oposição em que verdadeiramente o PSD, que é o partido que mergulhou os jovens numa crise com a austeridade, tem uma liderança, tem um líder que continua a observar o país pelo retrovisor. Tem um líder que não tem uma visão, não tem uma estratégia, vive obcecado com o poder interno do seu partido e não apresenta nem representa uma ideia de futuro para Portugal. Muitas vezes acusam o Partido Socialista de ser um partido com pouca capacidade reformista. Já aqui dei exemplos, entre tantos outros que poderia somar, de quão reformistas temos sido e quão reformistas continuaremos a ser na governação do nosso país. Temos um maior partido da oposição e o respectivo líder, que acusam tantas vezes o Partido Socialista e o Governo de empobrecer o nosso país. Eu penso que essas acusações são da maior gravidade, porque são mentira. Porque com o Partido Socialista, quer na perspectiva do crescimento económico, quer na perspectiva da redução da pobreza, os dados são absolutamente factuais e indesmentíveis. É com o Partido Socialista, no século XXI, que o país fica mais rico em comparação com a média da União Europeia. E por isso nós convergimos com a União Europeia, crescemos acima da média da União Europeia em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2021 e assim será também em 2022 e nos próximos anos. E quando nos acusam de estarmos a empobrecer o país pelo aumento da exclusão social, é importante situarmos no tempo o ano de 2015. E nós fomos capazes de retirar mais de 400 mil pessoas da pobreza. Mas sabemos, mesmo governando o país há 7 anos, que temos de fazer mais e melhor, e é isso que vamos fazer, não defraudando a confiança que em nós depositaram e não traindo os eleitores e, muito em particular, os jovens que confiaram no PS nas eleições legislativas de 30 de janeiro deste ano. Sim, faremos mais para valorizar os rendimentos, porque não temos a visão da direita, de que é com salários baixos que podemos ser competitivos. Sim, faremos mais para criar oportunidades para todas as gerações e, em particular, para as novas gerações, em contexto de coesão social. E sim, faremos mais no nosso país para dinamizar um Estado social dinâmico e capaz e que sirva cada vez melhor as portuguesas e os portugueses. Minhas caras e meus caros camaradas, é uma enorme honra estar aqui hoje convosco em Braga. A Juventude Socialista é uma organização que diz muito ao Partido Socialista. É uma organização de mulheres e de homens livres que querem transformar o mundo em que vivemos. Nós precisamos também de uma utopia renovada e reforçada ao longo dos próximos meses e ao longo dos próximos anos. Nós precisamos de acreditar e de confiar no futuro, mesmo estando a atravessar uma crise inflacionista, que é uma crise que as nossas gerações não conheceram verdadeiramente até ao dia de hoje. E é por isso também fundamental deixar uma mensagem de que o Partido Socialista está atento ao sofrimento das pessoas, está atento aos mais vulneráveis e, por isso, têm sido dinamizadas importantes ajudas, importantes apoios para aqueles que mais necessitam e desse caminho, com a aprendizagem que, aliás, infelizmente, levamos da pandemia, não nos desviaremos, porque o Partido Socialista é o partido das razões sociais no nosso país. Mas, minhas caras e meus caros camaradas, o Partido Socialista precisa muito da JS. Precisa muito do Miguel Costa Matos, precisa muito de cada uma e de cada um dos seus militantes. Sendo uma organização
que se aproxima e que caminha a passos largos também para o seu 50º aniversário, efeméride que o Partido Socialista assinalará no ano de 2023, é muito importante inspirarmos na nossa história e no melhor da nossa história para trilharmos um melhor caminho futuro, para trilharmos um caminho coletivo de progresso e de desenvolvimento económico e social. Nós, os socialistas, temos uma missão que é incomensuravelmente exigente. Nós, socialistas, sabemos, como há pouco referi, que enquanto subsistir uma exclusão ou uma desigualdade, a nossa tarefa e a nossa missão não estarão concluídas. E é por isso o apelo que vos deixo. O apelo para que deem sentido, para que deem um sentido reforçado à palavra militância, à palavra ou à expressão camaradagem e que pratiquem a camaradagem em fraternidade todos os dias. Porque é também da prática da camaradagem, do sentido de pertença a uma organização que tem causas justas e que quer fazer mais e melhor pela igualdade e pela igualdade em liberdade, muito em particular, que podemos seguramente desvendar e descortinar um futuro melhor para cada uma e para cada um de nós, para o nosso país, para a Europa e para o mundo em que vivemos. Formulo votos de um grande congresso para a Juventude Socialista, formulo votos de um grande mandato para os novos órgãos nacionais da Juventude Socialista. Viva o Partido Socialista, viva a Juventude Socialista, viva Portugal!